As micro e pequenas empresas representam 30% da nossa economia e 52% dos empregos. Mas para Bolsonaro, isso pouco importa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que socorrer as pequenas empresas do país durante a pandemia é perder dinheiro, que tem que socorrer só os grandes empresários. O resultado? 52% dos pequenos negócios fecharam as portas por não terem apoio e incentivo para continuar. 6 em cada 10 pequenos empresários, o dono de loja, o pequeno comerciante, o proprietário do restaurante do bairro, que buscaram ajuda, tiveram o crédito negado. Mas não precisa ser assim. Temos bons exemplos. Em Maricá, no Rio de Janeiro, a Mucumba, moeda social implantada pela prefeitura, tem garantido emprego e renda para as famílias durante a pandemia. É possível escolher diferente e garantir a sobrevivência dos pequenos negócios. E é exatamente nisso que precisamos pensar daqui para frente. Olá, boa noite. Boa noite vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite aos meus convidados e convidadas, que eu vou falar daqui a pouco quem são na noite de hoje. Mas, gente, nós estamos começando mais uma semana, né? Estamos começando, inclusive, uma semana muito bem, em boa companhia. Isso é muito bom. É um grande estímulo. Abrimos os trabalhos dessa semana, né, com pessoas muito especiais, com um tema também muito pertinente, desafiador para todos nós, que é o desenvolvimento econômico, que é a geração do emprego e da renda. Pensar soluções, diretrizes para uma cidade como a nossa, no contexto de pós-pandemia do Covid. É saber que eu não estou sozinha nesse desafio, né? Muito pelo contrário, estou muito bem acompanhada nesse debate, mas também acompanhada por homens e mulheres dessa cidade, muitos competentes, encorajadores, enfim. Os nossos convidados do Fórum Virtual desta noite são Luciene Rodrigues, minha amiga, economista, pesquisadora, primeira professora, inclusive, a ter doutorado aqui na nossa universidade, na Unimontes, aqui em Montes Claros. Foi minha orientadora do mestrado em desenvolvimento social, a quem eu devo gratidão sempre, e amiga. Nós vamos falar também com Éric Silveira Amaral. Aliás, Éric foi uma grata surpresa nesse período de pandemia de conhecê-lo. Ele é advogado da Associação de Bares e Restaurantes de Montes Claros, né, e tem enfrentado aí, junto com muitos dos empreendedores, né, de bares e restaurantes, os desafios, né, dos negócios em tempo de pandemia. E um grande amigo, amigo de muitos anos, um agricultor que eu admiro demais, que é o Francisco Wagner, para mim é Wagner Pereira Santos, agricultor familiar, ele é diretor-presidente de uma cooperativa também que eu, por muitos anos, acompanhei e apoio sempre, da Cooperativa Agroextrativista Grande Sertão, e faz um trabalho aqui na região. Ele também é um companheiro de muitas lutas, né, da agricultura familiar, do cooperativismo, enfim, das economias invisíveis e sertanejas, como a gente gosta também de falar. Com alegria enorme, uma grande honra mesmo contar com a ilustre presença também de uma mulher muito admirada por todos nós, uma pessoa admirável pela competência, por sua disponibilidade, que é a Miriam Belchior. Ela é mestre em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas. Ela foi ministra de Planejamento, Orçamento e Gestão, foi presidente da Caixa Econômica Federal e secretária municipal de Administração, Modernização Administrativa de Santo André e secretária de Inclusão Social e Habitação. Durante sua gestão, né, como secretária municipal de Administração, ela coordenou o programa de modernização administrativa, selecionado como uma das 100 melhores práticas, né, publicadas no mundo pela ONU no ano de 2000. Um salve, salve às minhas convidadas e convidados nesta noite. Eu queria passar, então, a palavra para vocês, para uma saudação inicial e para complementar, né? Muitas experiências dos diversos campos, mas, enfim, com certeza vocês quatro estão nas trincheiras de uma economia que traga justiça social, menos desigualdade, enfim, um equilíbrio para que as pessoas tenham uma vida melhor, inclusive pensando essa economia, que seja essa economia, não é só falar solidária, mas uma economia pujante, mas uma economia que possa fazer diferença na vida das pessoas. Uma boa noite, um salve, salve, a Miriam Belchior.
Boa noite, eu gostaria de agradecer à deputada estadual Leninha Alves, nossa pré-candidata a prefeita do PT de Montes Claros, o convite para participar aqui no Fórum Virtual Montes Claros que queremos. Gostaria de cumprimentar meus companheiros de mesa virtual, né, a professora Luciene Rodrigues, o Eric Amaral e o Francisco Wagner Santos, e eu saúdo também todos os montes clarenses que estão nos assistindo, né? Além de agradecer, eu gostaria primeiro de saudar a coragem da deputada Leninha em se candidatar a prefeita, porque as condições para ser prefeita a partir de 2021 serão muito difíceis, em função da crise econômica e dos efeitos duradouros da pandemia. O que pode ser melhor do que uma mulher para ser prefeita num momento como esse, né? Uma mulher que vai olhar com atenção para os problemas da cidade, mas principalmente para as necessidades das pessoas. Parabéns pela coragem, deputada. A forma do PT governar é ouvindo a população, pois a gente tem a convicção de que essa interlocução constrói uma cidade mais sintonizada, né, com os anseios da população. Às vezes, um dirigente político acha que sabe todos os detalhes e aí, quando vai discutir com a população, percebe que o que a população quer é um pouquinho diferente daquilo que ele estava pensando, né? E, apesar desse momento de pandemia e a necessidade de isolamento social, o PT de Montes Claros está honrando o seu compromisso com a participação da população, fazendo o Fórum Virtual Montes Claros que queremos. Parabéns para vocês e é um prazer para mim estar aqui e poder conversar com vocês sobre esse assunto tão importante que é o desenvolvimento econômico local. Obrigada. Obrigada, Miriam. Eu passo a palavra para a professora Luciene. Então, boa noite a todos. Queria dizer que é uma grande alegria, né, estar aqui essa noite. Parabenizo a realização do evento. Acho que é muito importante fóruns como esse para a gente pensar, né, a cidade, o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e de renda. E também gostaria de cumprimentar todos os meus colegas aqui da mesa virtual, né, a Miriam, o Wagner, o Eric e a Leninha, e dizer, Leninha, que assim, é uma alegria muito grande estar aqui, né, e apoiar você. Você, para mim, é uma mulher assim, de muita fibra, uma potência, né, uma guerreira, e que, para mim, você é portadora aí, de uma esperança, né, de uma proposta de futuro, de uma cidade melhor. Então, assim, por isso eu fiquei bastante animada e falei, não, vamos estar trabalhando juntos aí para construir uma proposta bem legal do ponto de vista econômico, né, que, como Miriam disse, coloque as pessoas em primeiro lugar, né, os pequenos negócios, as pessoas os trabalhadores que, né, da noite por dia aí, estão perdendo seus lugares de trabalho. Então, precisamos cada vez mais de um poder público, e aí a prefeitura, né, é o poder assim, que está mais próximo dos cidadãos, para pensar aí nessa cidade mais inclusiva, nas dinâmicas econômicas, realmente voltada para as necessidades da população e de todos os atores, né, que atuam aí no território. Então, é uma alegria, é um prazer imenso estar com vocês aqui essa noite. Obrigada, Luciene, muito obrigada. Eu passo a palavra para Wagner. A todos, né? Boa noite a quem nos acompanha. Quero cumprimentar a nossa companheira Leninha, né? Deputada estadual, mas antes de ser deputada é uma grande companheira de lutas, né? Que defende a causa da agricultura familiar. Quero cumprimentar também as nossas colegas, o nosso companheiro Eric, né? De mesa. Para mim é um prazer participar com vocês. Né, a professora Luciena, a gente já conhece o trabalho, já acompanha há muito tempo, ela nos conhece, né, e os demais a gente conhece, estou conhecendo pessoalmente agora, mas é um grande prazer a gente conseguir fazer, contribuir para esse debate, né, que é um tema importante,
que é a questão do desenvolvimento regional, a questão da geração de emprego e de renda. E a nossa perspectiva é de contribuir um pouco com esse debate de parte da fatia do bolo, né, que é a agricultura familiar, a expectativa de uma grande cidade regional, que é Montes Claros, e que tem essa fatia importante no desenvolvimento econômico, na questão de geração de emprego e renda, né, e que muitas das vezes essa economia é uma economia invisível, né? Então, é um prazer enorme de estar participando, e vamos que vamos. Obrigada, Wagner. Agora eu passo para a Eric. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos vendo, estão assistindo aqui esse importante tema aqui que hoje nós vamos discutir. Gostaria de cumprimentar aos meus colegas aí da mesa virtual, a Miriam, o Wagner, a Luciene, a deputada Leninha. E realmente esse tema que nós vamos tratar aqui hoje é de vital importância para a sobrevivência da cidade, né? Eu acredito que nós estamos diante de uma Montes Claros muito diferente da Montes Claros que nós conhecemos aí até antes de março desse ano, né? Eu sei que é uma mudança que houve em todo mundo, mas eu acredito que pelas peculiaridades que nós temos aqui na nossa região, nós fomos duramente atingidos, né? Além de advogado, eu tenho uma experiência empresarial e nós, da Associação de Bares e Restaurantes, estamos, assim, muito preocupados e estamos, assim, com as esperanças, mas nós estamos muito preocupados porque, infelizmente, a pandemia conseguiu atingir um setor que emprega muita gente e que é basicamente familiar. Então, nós, assim, nosso setor, infelizmente, ele foi atingido violentamente e, com ele, as famílias também que dependem desse setor também. Mas eu acredito que são temas, assim, ou seja, são nessas reuniões, né, levantando esses temas, é que a gente pode conseguir, ao menos, amenizar um pouco a situação que a gente está vivendo hoje, viu? Parabéns, deputada. Eu gostaria também de mais uma vez ressaltar e obrigado aí por ter me convidado aí para esse tema, tá? E eu acho que a gente vai conseguir passar para uma grande parte da sociedade aí o que realmente está acontecendo e que muitas vezes não é visível. Obrigada, Eric, muito obrigada. Eu queria também mandar um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Então, tem gente de vários lugares, inclusive não só de Montes Claros, né? Várias outras partes do estado e do país também acompanhando esse debate, que eu creio, né, que esse debate ele é um debate muito presente nas várias discussões sobre pré-campanhas, porque esse é o grande desafio, né? Como a gente soerguer as economias, cuidar das pessoas pós-pandemia, entendendo, como Miriam falou, um grande desafio das cidades para o ano de 2021. Mas eu queria falar um pouco de como que nós chegamos até aqui, né? Um pouco da nossa história aqui em Montes Claros. Embora a gente está falando do que a gente consegue na bibliografia local, mas dos estudos, dos acompanhamentos que a gente vem fazendo aqui na cidade há muito tempo. A indústria têxtil, ela se instalou aqui de uma forma, aqui no final do século XIX. Então, o funcionamento da fábrica do Cedro, que era em 1882, né, foi uma das primeiras indústrias funcionando aqui na cidade. Isso está na literatura regional. Mas a gente também lembra da inclusão de Montes Claros na Sudene, em 1965. Inclusive, em relação ao Jequitinhonha, é isso que aconteceu. Nós, do norte de Minas, fomos incluídos na Sudene e o Jequitinhonha demorou muito tempo para essa inclusão. E a gente sabe que é toda uma movimentação política de colocar municípios, de retirar municípios, né, nessa área mineira da Sudene, entendendo que tinha uma política específica para isso. Nós sabemos também que aqui na região, não só Montes Claros, alguns municípios do norte de Minas, Pirapora, Bocaiúva, Várzea da Palma, Capitão Enéas, também tem uma modernização, né, de agropecuária regional, tem uma modernização e incentivos fiscais de financiamento público para a instalação das indústrias nessa região.
As grandes monoculturas de eucalipto aqui, que a gente convive muito com isso, né, na região, o Alto Rio Pardo, outra, né, o Vale do Jequitinhonha, os projetos de fruticultura irrigada, são exemplos de todo esse processo de isenção de incentivos fiscais para que essas indústrias pudessem entrar na nossa cidade, na nossa região. Foi a partir, então, desse cenário que foi estruturado em Montes Claros um expressivo parque industrial, isso, né, a Coteminas, por exemplo, do nosso saudoso Zé de Açúcar em 68, a Biobras em 76, a fábrica de medicamentos Vale em 82, a Nestlé veio em 83, dentre outras. Mas é no início dos anos 90, com a falência de muitas indústrias, que nós vivemos aqui, a gente falava cemitério das indústrias, porque o distrito industrial ficou completamente vazio, né, com muitos prédios desocupados por essas indústrias, que inclusive, quando acabava a isenção fiscal da Sudene, eles saíam de Montes Claros e se deslocavam para outras cidades, provavelmente buscando outras isenções, né? A Coteminas também ampliou o parque têxtil aqui, a Biobras, ela foi adquirida pela Novo Norte, né, uma indústria dinamarquesa que produz insulina. A Matsufu de cimento foi adquirida pela indústria francesa, a Lafarge, a Vale, por outra indústria também, né, outro empreendedor internacional. A Petrobras Biocombustível instalou aqui na região também em 2009. A Nestlé e Três Corações inauguraram 2 plantas industriais de café em cápsula. Mais recentemente, a gente está vendo a indústria Hipolabo, que começou a operar, que é uma outra indústria de biotecnologia denominada Eurofarma. Assim, Montes Claros vem se consolidando, né, como um polo de biotecnologia, têxtil e da indústria alimentícia, além da indústria de cimento. Em 2017, o nosso PIB, segundo o IBGE, no valor de 8,97 bilhões de reais, sendo que o setor de serviços, ele respondeu por 74%, a indústria por 24%, a agropecuária por 2%. O PIB per capita naquele ano foi maior, foi no valor de 22.302,13. O IDH, para o ano de 2010, foi 0,77. Mesmo com relevante parque industrial, o setor de serviços que consolida Montes Claros, como polo regional, destaca 3 subsetores, né? A educação superior, aqui além da Unimontes, a UFMG, nós estamos falando de várias outras faculdades particulares, né? Então, há uma grande movimentação de pessoas da região em busca, né, de acesso à universidade, ao ensino superior. Assistência hospitalar de alta complexidade e medicina diagnóstica também, mesmo caso, Montes Claros recebe a região inteira, até o sul da Bahia, a gente recebe, né, nesse caso do atendimento à saúde hospitalar. E o comércio atacado, o atacarejo e rede de farmácias, né? Então, a gente está falando de uma cidade que, é lógico, teve uma mudança muito grande dos serviços e da instalação de indústria, mas a gente entende que nesse período todo a gente tem muito desafio. Mas o cenário que a gente está vivendo é de fato, o Érico pode depois confirmar, o próprio Wagner também, que estão falando de são empreendimentos em campos diferentes, mas a gente está acompanhando o fechamento de muitas unidades comerciais, bares, restaurantes, lojas. Nós vemos a agricultura familiar sem poder vender seus produtos em função da suspensão das feiras, né? Montes Claros tem muita feira, né? A Feira do São José, a Feira do Major Pratos, a Feira do Maracanã, a Feira do Delfim, do JK, do Santos Reis, enfim, muitas feirinhas que absorvia também a produção local da agricultura familiar. Nós estamos falando de uma crise que já começou e deve se aprofundar ainda até o final do ano, início do ano que vem, que é relacionado, então, ao Covid. Nós estamos falando de desestruturar uma economia que já não estava muito boa, mas que tende a piorar, né? E nós estamos falando disso, da crise econômica, e a gente fala que a crise econômica que já vinha, ela encontrou agora um aliado, que é o vírus, né? Que veio aprofundar mais ainda. Então, pela primeira vez na nossa história, temos mais pessoas desempregadas do que empregadas. E nós vamos encarar as limitações orçamentárias, mas precisamos de propostas, de soluções para defender a vida do povo, para implementar um novo projeto de desenvolvimento para o município. A gente fala que o grande medo da população, com certeza, será o desemprego, a falta de renda, a fome, enfim, isso é um desafio para todos nós. Penso que precisamos pensar mais do que nunca de um poder municipal que promova a participação e a corresponsabilidade entre o governo, movimento social, empresa,
empreendedores, enfim, na solução de problemas locais. Significa a gente enxergar que existem ou que coexistem aqui na cidade de Montes Claros. Significa reconhecer um poder público e a iniciativa privada, terceiro setor, enfim, vamos precisar de todo mundo, não é só o gestor que vai resolver os problemas deixados pelo rastro aí do Covid na nossa cidade. É um grande mutirão pela vida, pela economia e, acima de tudo, pela dinâmica da cidade que a gente quer construir. Então, para a gente começar, né, nosso debate de fato, com o tema que nós propusemos para os nossos convidados, a gente vai ouvir a Miriam, né, para falar um pouco desse tema desafiador que nós temos para a noite de hoje, pessoal. Ai, tirar o som. Você fez foi desligar o microfone, Miriam. Miriam, você desligou. Seu microfone aparece desligadinho aqui. Só ligar novamente, como recomeçar. Então, vou falar um pouquinho aqui de desenvolvimento econômico, vou falar de maneira um pouco mais geral, em função, inclusive, do tempo que cada um de nós vai ter, dividir trabalho aí com os meus companheiros de mesa virtual, né? Em primeiro lugar, tem uma discussão se o município, né, se a prefeitura tem papel no que se refere ao desenvolvimento econômico. Eu não tenho nenhuma dúvida que há, sim, papel a cumprir e ele não é pouco importante, né? Então, quero falar um pouco disso. É claro que a política macroeconômica e fiscal, a política de desenvolvimento industrial e de ciência e tecnologia do governo federal são essenciais para dar rumo ao desenvolvimento global do país. É óbvio, né? Infelizmente, a gente vive um governo que, me parece, né, a minha opinião, não usa os instrumentos que tem para fazer isso. Por isso, o país, especialmente o povo brasileiro mais pobre, está sentindo na carne essa falta de ação. Já sentia antes da pandemia e, com a pandemia, essa situação só se agrava com um número recorde de desempregados e subempregados no país. Mas esse é assunto para outro dia, né? Vou aqui voltar ao papel do município no desenvolvimento econômico. Eu acredito muito fortemente que uma prefeita interessada em promover as potencialidades econômicas de sua cidade e garantir geração de emprego e renda para os seus cidadãos tem muita coisa para fazer. A coisa mais importante que eu acho que uma prefeita tem que fazer é ser o motor das ações que precisam ser realizadas, porque uma parte importante das ações voltadas ao desenvolvimento econômico não são de responsabilidade direta da prefeita, né? Mas ela tem um papel de juntar as partes e, por isso, é que eu chamo aí de esse papel de motor das ações, né? De ser capaz, né? A grande tarefa será de articular as iniciativas dos vários agentes diferentes, das empresas dos diversos setores, industrial, comercial, de serviços, agropecuária, as empresas cooperativadas, né, os empreendedores, os informais, né, aí os empreendedores grandes, os pequenos, os médios, os micro, né? Também tem que articular a ação das universidades com o governo estadual, com o governo federal, com o SEBRAE, entre muitos outros agentes que podem contribuir para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao desenvolvimento econômico local. Eu considero que essas iniciativas para o desenvolvimento local podem ser estruturadas a partir de 4 eixos diferentes: a estratégia de desenvolvimento, a infraestrutura para o desenvolvimento, o apoio às empresas e a formação da mão de obra, né? E, para começar, eu gostaria de dizer que eu acho que Montes Claros tem um diferencial muito importante, muito, mas é um diferencial, assim, que lhe dá uma grande vantagem para desenvolver ações nesses diversos eixos, né? Que são suas 3 instituições públicas de educação superior e tecnológica, que a Leninha já citou aqui, né? A Unimontes, o campus da UFMG e o Instituto Federal do Norte de Minas, né? Que outras cidades têm à sua disposição tamanho conhecimento para apoiar o desenvolvimento local? Muito poucas,
né? E isso, portanto, esse diferencial precisa ser muito bem aproveitado. E nem sempre a universidade vai lá conversar com as empresas, nem as empresas vão conversar com as universidades. Por isso, o papel da prefeitura é muito importante de fazer esses agentes se relacionarem e fazer um jogo do que eu chamo de jogo de ganha-ganha, que é bom para a universidade e é bom para as empresas, né? Na minha fala, dependendo do tempo aqui, eu vou apontar em que momentos, por exemplo, as universidades podem ser muito úteis a cada um desses eixos, né? Mas, para falar de desenvolvimento, nós temos que falar também, além de falar das empresas, nós precisamos falar também da geração de emprego e renda, né? Esse será certamente um dos principais problemas que qualquer prefeito terá que enfrentar, novo prefeito ou prefeita terá que enfrentar em 2021, né? Porque a crise econômica já era muito séria, o desemprego já era muito alto, e com a crise da pandemia, isso está se acentuando ainda mais, né? Nós vamos ter oportunidade de ver o Eric falar das dificuldades que as pequenas empresas, enfim, que o setor comercial e de serviço está sofrendo na cidade, né? Então, essa é um elemento importante na proposta de desenvolvimento, porque ele é para já, ele é de curto prazo, né? E eu acho que aqui a deputada Leninha já citou a Mumbuca, né? Uma experiência lá de Maricá, de moeda social, que me parece que pode ser uma alternativa interessante para o programa, para a proposta, né, de programa de governo da Leninha nessa eleição como pré-candidato, né? Sobre a estratégia de desenvolvimento, acho que a Leninha já falou, né? Montes Claros é fundamentalmente uma cidade de serviços, né? Em função da sua característica de polo regional, mas ela tem um sólido parque industrial que representa 1/4 do PIB da cidade, que não é pouco, né? E mais ainda, né, esse polo industrial é composto de empresas tradicionais na cidade em setores que resistirão à 4ª revolução industrial. Produz produtos que vão continuar existindo, né? Farmacêutico produz remédio, que vai continuar existindo, produz têxteis, que vai continuar existindo, e alimentos, que vão continuar existindo. Então, são setores que não vão sumir, né, do nosso quadro industrial no futuro. Eu já comentei com a equipe da deputada Leninha que a ação mais importante de desenvolvimento da cidade é manter as empresas de todos os setores existentes hoje. Antes de começar a pensar em novas empresas, é necessário pensar nas que existem hoje, mas é necessário também pensar numa estratégia complementar de atrair novas empresas. E que empresas seriam essas? De que setor? Então, é necessário, nessa lógica de estabelecer uma estratégia, identificar as principais cadeias econômicas da cidade e elaborar programas específicos para sua consolidação, fortalecimento e desenvolvimento. Por exemplo, verificar se fornecedores das atuais empresas industriais não podem se instalar na cidade, atrair serviços para os quais ainda há deslocamento para Belo Horizonte ou outras cidades até mais longe, atrair serviços relacionados à economia 4.0, TI, telecomunicações, desenvolver novas vocações econômicas, né, no turismo, cultura, gastronomia. Enfim, ter uma rede de micro e pequenos negócios ou cooperativas geradores de renda e com crescente sustentabilidade. Eu acredito que a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Montes Claros seria um espaço importante para a discussão dessa estratégia, entre outras tarefas, com participação do setor empresarial dos diversos setores, dos sindicatos de trabalhadores, das universidades, da sociedade civil organizada e quem mais, vocês aí, que conhecem bem a realidade local, sejam capazes de identificar como importantes para fazer esse debate. Com isso, acho que o meu tempo já foi, eu paro por aqui, e sobre os outros 3 eixos, suponho que eles vão ser abordados pelos meus companheiros de mesa virtual. Caso eles não sejam, na fala final ou nas respostas, a gente aborda também os outros eixos. Obrigada, Leninha. Ok, obrigada, Miriam. Antes de passar a palavra para a professora Luciene, eu queria que os nossos internautas, que estão nos acompanhando nessa noite,
possam enviar perguntas, questões que os nossos debatedores virtuais aqui podem trazer, né, nas reflexões. Então, se você está aí, ó, pode mandar sua pergunta, a gente vai na outra rodada também tentar refletir com, né, todos nós aqui dessa mesa, o que vocês estão trazendo como pergunta. Um grande abraço, mais uma vez, para vocês que nos acompanham nesta noite. Então, com a palavra... Bem, então, boa noite mais uma vez, né? Alegria estar aqui e muito bom vir depois de Miriam, né? Porque ela fez aí uma abordagem geral sobre a estratégia de desenvolvimento e assim a gente tem falamos a mesma linguagem, né? Muitas convergências. Então, eu vou complementar os dois últimos pontos que ela falou que deixaria, né, para a gente tocar. Eu queria começar dizendo que pensar o desenvolvimento econômico de Montes Claros é pensar Montes Claros para dentro, endogenamente, né, toda a sua área urbana e rural, o município de Montes Claros, mas também pensar Montes Claros e suas relações com o entorno, né, com a região norte de Minas, com o Vale do Jequitinhonha, um entorno que tem aí mais de cerca de 2 milhões, né, de habitantes. Então, pensar o desenvolvimento de Montes Claros significa isso, pensar o local e também pensar o regional e todo um conjunto de relações. Especificamente na questão do emprego, né, como já foi dito, eu gostaria de ressaltar, nós estamos vivendo uma crise econômica que já vinha muito antes da pandemia, a pandemia só agravou. Para a gente ter uma ideia da perda de trabalho, no norte de Minas, já no meio da crise econômica, iniciamos o ano com cerca de 170 mil postos de trabalho formal, vínculos, né, formais de trabalho. E chegamos agora, ao mês de julho, 6 meses depois, com cerca de 166 mil, ou seja, nesse período nós tivemos um desligamento, né, de postos formais, aí, de vínculos formais, de quase 30 mil postos de trabalho na região, né? Ganhou, claro, teve ganhos, teve admissões também, né, no valor de 25 mil, mas ficou, então, aí um saldo negativo, né, de mais de 4 mil empregos. Então, pensar a região Montes Claros tem quase 50% desses valores, né? Nós começamos aí, entramos, antes da pandemia, tínhamos quase 80 mil empregos formais e terminamos também com cerca aí, chegamos agora em julho, com cerca de 77. Então, perdemos aí, tivemos desligamento de quase 14 mil e também admissões de 11 mil, então um saldo negativo aí de quase 2.500 empregos. Isso é muita coisa, né? Porque se a gente pensar que a cada emprego tem vários outros associados, e eu acho que o Eric pode situar bem aí um setor importante aqui na cidade, né, que é a parte dos restaurantes, dos bares, e o Wagner também pode situar aí bastante o significado disso para, né, a agricultura. Então, assim, enfrentar isso aí vai exigir muito de muita inovação social da gestão municipal, né? Nós vamos precisar de uma prefeita que pense, né, que coloque a população de Montes Claros, esses trabalhadores, que veja o sofrimento social dessa perda de postos de trabalho, né, em primeiro lugar, né, e que busque muito ativamente aí alternativas econômicas para dinamizar numa cooperação como nunca se viu aqui, com o setor empresarial, com as universidades, os institutos, o movimento social, né, os sindicatos, as associações, né, a sociedade civil organizada e o poder público. Então, eu acho que
é muito importante nesse processo aí, Leninha, a gente ter a sua candidatura. De uma mulher, não é que vai só adicionar mulher, mas é um outro jeito de pensar a economia, os problemas econômicos, a estatística econômica e os indicadores. Então, eu acho que Montes Claros tem muito a ganhar, tendo aí uma candidata mulher, né, à frente. O que poderia dizer aqui sobre a economia de Montes Claros, né? Então, ele é um município central na região, detentor de uma economia bastante diversificada, que se beneficia aí da aglomeração das atividades produtivas, em que um setor ele vai estimulando aí, né, o outro, e também, como a Miriam disse, né, essa riqueza da gente ter aqui várias instituições educacionais, então a possibilidade de inovação tecnológica, inovação social, né, é muito grande. E então, assim, Montes Claros, ela pode ser uma potência aí, um polo baseado, né, na inovação social, com alternativas aí bem novas, interessantes, num novo tempo, porque com a pandemia nós vamos ter muitas mudanças, não vai ser como era antes, né? Essa questão da intensificação aí da tecnologia, ela vem para ficar, né? Então, eu acho que Leninha ela é portadora dessa nova forma de olhar, de perguntar e de pensar, né, os termos econômicos aí, e que vai exigir muita transformação, tanto do ponto de vista legislativo quanto executivo. A Miriam falou dos 4 pilares, né? Pensar uma estratégia de desenvolvimento econômico, pensar aí no apoio às empresas, na formação de mão de obra e na infraestrutura. Especificamente no apoio às empresas, eu acho que nós temos que pensar um desenvolvimento que ele engloba desde as grandes empresas, né, as micro e pequenas empresas formais e também uma série de empreendimentos, de estabelecimentos não formais e que precisam de apoio, seja para a formalização, né, seja para o reconhecimento. Então, assim, nessa parte do apoio às empresas, aí uma diferenciação e um papel, né, de cada um, o papel das grandes empresas vai ser diferente aí dos pequenos. E aí eu acho que a Leninha pode trazer muita inovação social, com base em outras experiências, como Maricá, né, Palmas, Espanha, tantas outras, de pensar, né, como foi falado, uma moeda social. Por que uma moeda social? Porque ela tem a vantagem de reter a renda no local, de gerar empregos, de fazer uma dinâmica econômica muito forte, né, nessa parte de geração de emprego e renda. Então, tendo uma moeda local, uma moeda social, né, com a conversão para o real, pode-se pensar numa renda básica complementar aos programas públicos que já temos, mas no âmbito municipal, né, que vai ser gasto comprando produtos e serviços do local, movimentando a economia, né, um banco comunitário, um fundo de desenvolvimento comunitário, pensar aí no poder público e na sua capacidade de promover mercados institucionais, né, ter cláusulas sociais para beneficiar a pequena produção agrícola, né, a produção também urbana. Então, assim, tem uma série de coisas que podem ser feitas no âmbito das empresas, no âmbito também da formação de mão de obra, né, uma educação de qualidade, e também uma educação profissionalizante, voltada aí para o mercado de trabalho, que tem aí um efeito também potencializador
do desenvolvimento econômico, e uma infraestrutura social que apoie, né, as trocas econômicas, né, os fluxos que já existem, como, por exemplo, a importância que tem as feiras aqui em Montes Claros, como que o poder municipal pode, né, apoiar as feiras, os ambulantes, os produtores aí os pequenos produtores, né, os entregadores, criando hoje, né, temos aí a necessidade de uma cidade virtual, do desenvolvimento de plataformas comunitárias, enfim, tem uma série de ações no campo das empresas, da infraestrutura, né, que a prefeitura, e aí a prefeita pode capitanear, pode liderar, como diz a Miriam, nesse papel assim ativo, motor, né, alguém que toma à frente mesmo as rédeas, né, e lidera um processo aí de dinâmica econômica. Ok, obrigada, professora Luciene. Mais uma vez, você pode mandar suas perguntas, né, para a gente ir para o outro bloco. Agora vamos ouvir o Francisco Wagner, depois o Eric. Olá, gente. Boa noite mais uma vez, né? Boa noite aos colegas de mesa virtual, nossa deputada Leninha. É um prazer tentar contribuir um pouco com esse debate, é um debate animador, né, num momento tão difícil que o país vive, a nossa região vive também, né, o nosso município não é diferente das demais regiões. Então, pegando a fala da companheira Miriam, né, o nosso país, a nossa região, o nosso município, até março era uma dinâmica, né, a gente vinha apostando todas as fichas, né, apostando cenários promissor, né, para o ano de 2020. Né, a partir de março, então, todo o planejamento realizado pelos nossos empreendimentos, pela nossa cooperativa e as demais redes, né, de cooperativas e associação aqui na região, foi totalmente frustrado. Né? E falando da nossa classe, né, que é a agricultura familiar, o impacto chegou muito mais forte também. Né, porque a primeira coisa que foi impedido, né, pelos decretos municipais é a realização da venda dos nossos alimentos que a gente produz. Né? Então, nós ficamos, né, a agricultura familiar ficou à mercê durante algum período sem conseguir comercializar, né, os seus produtos nas suas feiras locais, nos seus municípios. Nós ficamos somente com a Cianorte aqui em Montes Claros, conseguindo comercializar toda essa produção que a região vinha conseguindo produzir. Então, um desafio muito grande, né? A tecnologia muito difícil, né? As plataformas digitais para chegar nas comunidades rurais, né? Hoje, assim, avançou muito mais, né? Tem muito agricultor conseguindo comercializar seus produtos através do WhatsApp, através dos meios sociais, mas no mês de março e abril foi muito difícil, né? Muito difícil, tanto que nós aqui conseguimos na cooperativa realizar a produção de 4.000 cestas básicas, e aí foi um verdadeiro alívio para uma pequena parte dos agricultores conseguir comercializar a sua produção. E a gente achava que era muito difícil encontrar alimentos naquele momento para 4.000 cestas básicas, né, da região, e dentro de 15 dias nos surpreendeu a capacidade que os nossos agricultores têm em colocar produtos de qualidade, produtos bons, com preço competitivo, dentro de um projeto que a gente conseguiu executar. Então, trago isso como elementos, né, para a nossa conversa, que é preciso, num momento desse, ter projetos que consigam enxergar esse setor que muitas das vezes é invisível. Né? A nossa companheira Miriam traz os dados, né, do PIB, né? A Leninha traz isso também, 2% do PIB no nosso município é da agricultura. Né? Se olhar, é a questão mais ligada à agropecuária do nosso município de Porte. Né? Isso que justifica esses 2% do PIB. E a gente traz muito essa fala, assim, que
produto da agricultura familiar, que é comercializado nas feiras livres, nos mercados, a venda direta ao consumidor, que ainda é pequena pela capacidade que a nossa cidade tem de consumir, é muito pequena e isso não sai nos dados do IBGE. É uma economia invisível, né? Ela não está pautada, né? Ela não está contabilizada, ela não está registrada na questão mais oficial do país, né? E que baque foi isso para a nossa classe nesse período, né, de pandemia. Aos poucos, isso vem conseguindo dar uma certa reagida, mas isso em pequena escala ainda. Não sabemos daqui para frente, né, como que vai conseguir resolver essa questão da comercialização, né, as fases, né, do decreto estadual vem flexibilizando um pouco, mas a gente participando aqui, às vezes, das feiras do mercado, a gente vê um certo desânimo, né, e aí o que a gente imagina, que na fala que a companheira Lena fala aí, né, da falta da quebradeira hoje do país, do ponto de vista econômico, né, a crise econômica. Nós já vivemos uma crise de água aqui no norte de Minas, e nós estamos numa região de semiárido, né, boa parte das comunidades sobrevive com água da chuva, né, outras para produzir com água de poços artesianos, muitas nascentes secando, muitos rios que a gente tinha aqui na região secos, né, e a gente não tem uma política pública que faz esse debate muito claro, né, de produção de água, né, de nós ter condição de ser produtor de água também. Nós, muita dificuldade produz alimento, mas a gente tem que ter tecnologia e capacidade de produzir água também. E imagino que, num curto espaço de tempo, tomara a Deus que não, mas a gente pode estar sobrevivendo também uma crise de fome, né, porque se pensar a nível do nosso país, eu imagino que os outros municípios estão na mesma dinâmica nossa, né? Existem os grandes espaços de armazenamento hoje de alimentos no país, né? Como que está esses bancos de alimento? Como é que estão os nossos estoques hoje no país? Ninguém se fala mais sobre isso. Como é que está o estoque da Conab, né? É muito visível, né? Sai muito nas mídias o estoque de soja e milho, né? Mas e os demais alimentos? O feijão, o leite, a carne, né? Olha o preço hoje que a carne está nos açougues. Para quem está aí nos bares e restaurantes, sabe o custo disso. Mas o pai de família também que vai vender sua mão de obra também sabe o custo que é de trazer alimentos saudáveis e alimentos com preço baixo. E aí, o que traz a gente refletir? A gente precisa de instrumento, né, público que traz esse diálogo, que traz um projeto de desenvolvimento para a região, para o município, que dialoga com esse setor, principalmente o setor de produção com o setor de consumo, né? É importante no momento desse de pandemia ou de outras crises futuras que poderão vir, ter instrumento claro que consegue dialogar com essas duas pontas, né? Hoje tem uma lei do PNAE que no mínimo tem que comprar 30%. Porque não pode passar mais do que os 30%, chegar a 100% de compra daquilo que o município produz, né, e fazer essa reorganização econômica e o dinheiro girar em torno disso aqui, né? Então, essa é uma perspectiva que eu fico vendo, né, acho que é isso importante demais. Nós somos aqui no Distrito Industrial, inclusive falo daqui da sede da cooperativa nesse momento, nós é o único empreendimento da agricultura familiar sediado no Distrito Industrial de Montes Claros. Não tem mais nenhum, né? Nós poderíamos ter outros empreendimentos com a mesma capacidade nossa, com mais capacidade de fazer esse debate, de fazer intervenção de transformação de produto, né? Nós conseguimos fazer esse trabalho de produção, mas também de beneficiamento, de agregação de valor, né, e dialogar com o consumidor, né, dialogar com instituições que têm consumo e grande consumo, né? Então, nós deveríamos, o município de Montes Claros, ter mais oportunidade para esses empreendimentos. Nós temos hoje várias cooperativas, né, que estão criando, que estão sendo estruturadas para participar apenas dos programas públicos, de chamadas públicas,
né, de venda direta para o município, mas é pouco pela capacidade que o município tem hoje de produzir, né? A questão hoje da produção urbana, ela é grande, mas ela é invisível em Montes Claros. Pouco se debate, pouco se discute a questão da agricultura urbana, a questão dos assentamentos de reforma agrária. Não tem uma política pública que discute a questão hoje da reforma agrária, da produção. Não existe esse debate no nosso município. Então, eu vejo a importância de uma gestão pública conseguir fazer o diálogo. E se a gente fazer uma análise nos últimos 10 anos, dos gestores que antecederam e do atual gestor, não tem uma política pública direcionada para a agricultura familiar. Eu acho que isso é importante numa perspectiva para a nossa classe, né, de ter proposta real, de ter alguém que discuta isso direto com esse setor. Nós temos uma Secretaria de Agricultura, por exemplo, que ela discute tudo em Montes Claros, mas o sistema da agricultura familiar, às vezes tem pessoas que vestem essa camisa, que dá de si durante o período que está contratado, passa uma gestão e outra pessoa sai, o programa cai em esquecimento. Acho que é um pouco assim da perspectiva que a gente vive, né, à frente da cooperativa, vive enquanto agricultor, né, participando das feiras do Cianorte, participando de outros momentos de comercialização na cidade, enquanto já diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Montes Claros, a gente percebeu muito essa ausência de uma política clara para o município, né? É claro que, se olhar, a agricultura familiar, ela não é uma grande agricultura aqui no município, em termos de números de propriedade, em termos de pessoas que estão ali produzindo, mas ela é uma fatia importante que tem no município. Ok, obrigada, Wagner. Parece que congelou, está estável. Eu espero que você tenha concluído o seu raciocínio, mas a gente volta depois em outra rodada. A gente vai passar, então, agora para o Eric Amaral. Boa noite aí, mais uma vez, aí, a todos que estão assistindo, aos meus colegas aí da mesa, né, virtual, e queria parabenizar aqui, porque os pontos levantados por todos aí foram pontos, assim, brilhantes e muito pertinentes, né? Eu acredito que eu e o Wagner, inclusive, que estamos, assim, um pouco na ponta vamos dizer assim, da lança, né? Estamos sentindo isso aí, tudo que vocês, né, apontaram, realmente se materializar no dia a dia, né? Inclusive, Wagner, eu estou muito agradecido por te conhecer. Vamos até procurar aí a cooperativa de vocês aí para tentar fazer uma ponte direta aí entre nós, os restaurantes, né, e os cooperados aí da cooperativa, porque eu acho que são essas coisas que fazem a economia girar, né? São isso que faz com que fortalece, ou seja, todos os lados. E eu prometo que eu não vou ser técnico como advogado aqui, não, mas eu vou citar um artigo da Constituição que eu acho que é a base de não só da economia da cidade, mas eu falo da sociedade brasileira, né? Que é o artigo 226, que fala que a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Por que eu estou citando esse artigo? Porque 75% dos bares e restaurantes de Montes Claros são familiares. É o pai que assa o espetinho, a mãe que fica na cozinha, o irmão que fica ali no atendimento. E, após essa pandemia, o que a gente viu foi que essas famílias ficaram sem renda. Montes Claros foi uma das primeiras cidades a fechar, fechou no dia 23 de março. Ficamos em 90 dias ansiosos, mas respeitando o decreto, né, o decreto de fechamento. Depois eles simularam uma flexibilização, e aí, que na verdade foi uma flexibilização totalmente estranha, porque eles flexibilizaram, depois voltaram atrás para um horário que era impossível de ser cumprido, às 8 horas da noite, e nós tivemos uma série de problemas, porque em vez de ter apoio da administração pública,
nós fomos colocados como quase que marginais. A gente sofreu grandes fiscalizações, não teve nenhum tipo de apoio ou diálogo para que a gente retomasse as nossas atividades. E logo após que nós retomamos as atividades, 35% dos bares não voltaram, dos bares e dos restaurantes, não voltaram. Ficaram fechados. E o que acontece? Diferente de muitos setores, qualquer estabelecimento de alimentação fora do lar, né, ela não trabalha, já é muito difícil ela trabalhar sozinha. Geralmente a pessoa tem ali 2 ou 3 auxiliares, no mínimo, né? E nessa volta, 70% dos auxiliares, das pessoas que trabalhavam nessas empresas, não voltaram também. Hoje, a média eu posso falar pela nossa associação, a média de recontratação está cerca de 40% a 50% aí. E todos sem saber o que fazer para até honrar os compromissos, né? A gente sabe que, além dessas pessoas que trabalham, o setor de bares e restaurantes, principalmente em Montes Claros, ela é pilar do turismo, ela é pilar da cultura, ela é pilar geradora de empregos. Nós sabemos que os artistas daqui, ou seja, músicos, eles cantam nos bares, né? A economia familiar aí, ou seja, a maioria dos restaurantes, dos bares, das lanchonetes, compram de pequenos produtores, principalmente hortifruti, carne, né? Então, ou seja, atacando o nosso setor como a gente viu, ou simplesmente se omitindo, que foi o que aconteceu até agora, a gente está matando outros setores da economia, né? Nós temos casos aí de famílias que depois da flexibilização, devido até, inclusive, à omissão da administração pública, né? Até punindo, muitas vezes, totalmente sem nenhum tipo de critério, e não pensando que esse setor já estava vindo, foi um dos principais atingidos, que foi um dos últimos a abrir, eles esqueceram que deixaram essas famílias, muitas vezes, até mesmo suspensas. A gente tem casos aí de bares aí que ficou suspenso aí 20 dias, né? Sendo que até a própria lei prevê o prazo máximo de 10. Então, assim, o que nós temos acompanhado, infelizmente, é que não há nenhuma perspectiva ou plano ou uma posição oficial de planos para recuperar esse setor, né? Pelo contrário, como eu falei, devido aí ao que nós estamos assistindo, 85% dos bares foram multados com multas superiores a R$3 mil. E eu não estou falando de bares que possuem poder aquisitivo, não. Eu estou falando bares pequenos, de bairros aí, né? Que, em vez de ter, por exemplo, uma determinação educativa para tentar resgatar, para tentar legalizar esses bares, tentar fazer essa recuperação, praticamente estão fechando a tampa do caixão dessas empresas, né? Então, realmente, no próximo ano, o poder público, se quiser realmente que a economia da nossa região desenvolva, ela vai ter que intervir de maneira consistente, né? Ou através de isenções de taxas ou de impostos, né? Também criando também mecanismos para que as empresas possam se regularizar, né? Não, ou seja, nesse momento, o poder da administração pública, ela tem que pensar grande, ela tem que pensar em fazer a retomada da economia, e não terminar de punir ou fechar o resto que sobreviveram, né?
Então, vai ser necessário essa intervenção e nós, tenho certeza que todos os empresários do setor, né, independente se são grandes ou pequenos, estão esperando isso. Então, nós, assim, realmente precisamos de uma mudança de postura, uma mudança na administração, porque da forma que está, a terra, aí sim nós vamos conhecer o que é o sinônimo de terra arrasada, né? Montes Claros é uma terra que todos que estão aqui, eu acredito que até a Miriam, apesar de não ser montesclarense, conhece e ama a cidade, é uma cidade encantadora. Eu falo isso porque eu morei muito tempo fora, no exterior, tive a oportunidade de morar em um país da Europa, e todos os meus amigos que eu recebo aqui em Montes Claros adoram essa terra, né? E eu falava isso com meus colegas empresários, que a pandemia vai acabar, isso vai passar, mas nós vamos ficar aqui em Montes Claros. Então, ninguém vai tirar a gente daqui. Então, realmente, Leninha, o Wagner, a Luciene, nós vamos lutar até o fim, sim. Não vamos deixar que essa omissão que está acontecendo acabe com os nossos empreendimentos, acabe com o emprego e com a esperança de quem está do lado nosso, não, né? Nós vamos esperar, nós depositamos a confiança em pessoas como a Leninha, que desde o primeiro momento se mostrou solidária ao nosso setor, né? E tem sim, até inclusive, exigido algumas posições, né? De até mesmo para que a economia possa estar sendo desenvolvida. Então, assim, eu quero deixar aqui meu registro aqui, a todos que estão aí nos ouvindo e assistindo essa live aqui, que realmente nós temos esperança, nós queremos continuar investindo em Montes Claros, queremos gerar mais emprego e renda, né, queremos uma cidade melhor, mas é necessário uma mudança de postura, uma mudança aí de visão, porque realmente o que nós assistimos até agora foi realmente um descontrole, uma falta de sensibilidade totalmente, ou seja, infelizmente nós estamos diante estamos assim num navio desgovernado. Eu não sei, sinceramente, hoje em Montes Claros, quem governa Montes Claros. Eu gostaria realmente de saber. Eu não sei quem é que está nessas rédeas aí. O que eu sei é que a cidade está entregue aí, né, vamos dizer assim, eu acredito que até sorte ou ciência, pela própria população que teve a coragem de ficar os 3 meses cumprindo o decreto. Nós estamos com os índices caindo aí da Covid, mas, por outro lado, vamos sofrer ainda meses aí, porque simplesmente nós não temos uma resposta do poder público, né? O poder público está trancafiado, né? Está trancado em casa e simplesmente não está agindo, né? Então, eu gostaria de deixar esse registro aí, e nas próximas considerações aí, nós podemos, inclusive, até pontuar mais algumas coisas aí, que o Wagner, que está também na ponta aí da realidade, né, Wagner, vai poder também apontar esses absurdos que estão acontecendo aqui, né, e que devem sim ser revistos. Obrigada, muito obrigada, Eric. Olha, pessoal, nossa primeira rodada foi, de fato, eu prestei atenção em cada coisa que foi dita, em cada sugestão, luzes, né? Para esse momento que a gente não sabe o que será, mas, assim, tudo coisa que é possível fazer, né? Nós não estamos falando de propostas mirabolantes, o que a gente tem, como potencializar o que a gente tem, como criar, né? Dentro das nossas condições, aquilo que a gente tem nessa cidade. Olha só, nossos fóruns virtuais é muito decorrente da situação que nós estamos vivendo. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de aglomerar, que eu gosto de abraçar, que eu gosto de ver olho no olho, conversar, mas nós não estamos podendo fazer isso. E como a gente não está podendo fazer, por conta do Covid, a gente, então, inventou aí o fórum virtual. Esse fórum é para também trazer convidados e convidadas, mas também ouvir os que nos acompanham na rede, né, pelo Facebook.
E aí a gente seleciona 2 perguntas, a gente vai fazer as 2 perguntas, e a gente, então, começa uma nova rodada com essas 2 perguntas, tá certo? Para esse bloco agora, então, a participação são das pessoas que nos enviaram 2 perguntas que nós estamos fazendo aqui. José Jansen está colocando, ó, estamos presenciando muitas lojas comerciais de pequeno porte fechadas na cidade, diferente das grandes redes comerciais ou das indústrias. Vocês acham que estão faltando crédito para apoio ao capital de giro para esses empreendimentos de pequeno porte? O que pode e deve ser feito para ajudar a economia local? A outra pergunta é um pouco isso. O que pode ser feito, eu estou entendendo que um pouco já foi falado em algumas falas, mas é importante reforçar. A próxima pergunta é do Edmar Gadelha. Um grande abraço para o Edmar. Boa noite. Sem controle, as tecnologias da Revolução 4.0 poderá excluir ainda mais a agricultura familiar e os pequenos empreendimentos. Como poderemos utilizar essas tecnologias a favor das economias locais em Montes Claros? Então, eu passo, então, para a Miriam, e nós vamos seguir a mesma ordem. Perguntas bastante interessantes, né? Porque dá a oportunidade de a gente enganchar algumas, eu acho, propostas que uma prefeita poderia fazer no município para alavancar o comércio local, especialmente o comércio pequeno. Eu tenho a minha... Primeiro, em relação ao crédito, tá certo? A gente sabe que recursos foram disponibilizados e, como é tradicional, especialmente no setor privado, do sistema financeiro, eu fui presidente de um banco público, não aporta o recurso, porque tem medo da inadimplência que virá dessas empresas, tá certo? E aí, sem dúvida, que pelo menos a primeira leva dos recursos disponibilizados, as regras não facilitaram. O período de carência era pequeno, né? As exigências para variar muito grandes, então, de fato, o crédito não chegou no tempo e na quantidade necessária que as empresas precisavam, né? E nem nas condições necessárias que as empresas precisavam para poder segurar esse período tão longo de suspensão de atividades, né? Então, acho que essa é a primeira parte da pergunta. Segundo, um pouco o que fazer, né? Eu acho que no apoio às empresas, isso vale para todos os... antes ainda, eu acredito numa lógica de mix na cidade. Precisa ter empresa grande industrial, empresa grande comercial, mas também tem que ter uma rede grande, tanto de pequenas, médias e microempresas, como também cooperativas, não só na agricultura, mas também no setor de serviços e nos outros setores. E eu acredito que a prefeitura tem um papel muito importante de modernizar o comércio, por exemplo, de rua, né, que sofre com a concorrência dos shoppings, né, a instalação dos shoppings ou das grandes unidades de supermercado, que prejudica os pequenos mercadinhos que tem na cidade. Então, é necessário ajudar a esses empreendimentos a dar um salto de qualidade no seu serviço. Então, tem que melhorar tecnologicamente, tem que receber com cartão, tem que melhorar a capacitação da mão de obra, tem que pensar que cada bairro, né, que o Maracanã, que os três, enfim, cada bairro aí precisa ter, digamos assim, repetir, digamos, o mix que tem num shopping. Então, tem loja de roupa, tem coisa para alimentação, tem calçado, tem eletrodoméstico, enfim, de que quem mora lá perto possa acessar diretamente. Essas empresas, precisa ajudar essas empresas a promover atividades conjuntas, né? Shopping não faz premiação na época de Natal, Dia das Mães e não sei o quê. Por que o comércio local não pode se organizar para fazer também isso, né? E eu acho que a prefeitura tem uma capacidade indutora importante
para ajudar as empresas, né? Eu concordo, eu estou dando só um exemplo de iniciativas, e aí eu acho que tem o Sebrae que pode ajudar muito, né? Fazer um trabalho com o Sebrae, com as universidades, para ajudar a pensar essas questões. E eu concordo com Edmar, acho que é o da segunda pergunta, que as tecnologias precisam ser usadas para todos, né? É claro que as empresas, para continuar funcionando aí na cidade, ela é uma grande empregadora também, né? Pode ser uma grande empregadora, é necessário que ela se reinvente, né? Ela precisa de inovação. Mas eu acredito que essa inovação tem que ser levada também para os outros setores, não só para o industrial, também para os outros setores de comércio, de serviços, da agropecuária local, né, que se tem esse acesso. Por isso que eu acho que o papel da universidade, né, das instituições públicas existentes em Montes Claros é muito importante para desenvolver pesquisa aplicada voltada a esses diversos segmentos. E eu acho que aí isso depende muito da universidade, evidentemente, mas se tiver lá uma prefeita porreta capaz de indicar as várias prioridades e não só o grande capital, né, eu acho que aí está a diferença, né, de uma prefeita capaz de olhar o todo e não só uma parte do problema, né? Saber que tem uma agropecuária que pode ganhar maior relevo, né, na forma de produzir, sem agrotóxico, que, portanto, a universidade pode ajudar. Eu sei que aí já tem uma tradição de trabalhar essas questões da agricultura, mas me parece que é possível realmente trabalhar com esse imenso cabedal que estão nas nossas universidades aí em Montes Claros para ajudar os vários setores a enfrentar. Cada um tem um problema diferente, e para cada um desses problemas precisa um tipo de ação específica, por isso criar grupos de sinergia por tipo de setor, né? Então, bota lá o pessoal dos serviços para discutir quais são os problemas, quais o potencial que não está sendo aproveitado, o pessoal de comércio discutir a mesma coisa, só com o Conselho de Desenvolvimento e um prefeito que tem essa visão do todo para realizar isso. Obrigada, Miriam. Muito obrigada. Vamos agora ouvir Luciene. Bem, eu estou extremamente agradecida porque o Wagner e o Eric, eles trouxeram aqui a alma, né, quando a gente fala da economia, né, as coisas que acontecem. E aí o Janser faz essa pergunta, né, sobre, né, o que pode ser feito. Ele cita o exemplo, né, do comércio, aí, das lojas comerciais, das dificuldades de crédito. Eu penso que tem muitas ações que podem ser feitas. Uma delas, a prefeitura pode liderar, né, todo um grande processo de desburocratização. Como? Né, criando um balcão único, como a Miriam falou, em que se junta todos os atores, os grandes, né, os pequenos, as associações, enfim, que você coloque ali todas as questões relacionadas do desenvolvimento econômico, né, que entre os processos, que eles tenham meio, que eles tenham fim, que eles tenham alta capacidade de resolução. E, assim, eu não acho que tenha uma receita geral que cabe a todos. Eu acho que precisa de alguns setores específicos. No caso, para pensar o desenvolvimento econômico, é primordial que tenha, conforme foi colocado, um conselho de desenvolvimento, mas também uma Câmara de Desenvolvimento Econômico e uma agência. A Câmara para fazer essa junção de todos os atores, né, do território, e a agência para executar. A Câmara que vai pensar estrategicamente todas as questões, né, os projetos, colocar aí as universidades, os institutos, os laboratórios, né, o Sebrae, as associações de classe, todos juntos e para buscar essas alternativas.
Então, acho que criar esse balcão comum, né, para discutir, fazer fóruns como esse, e acho que as novas tecnologias podem facilitar cada vez mais isso, né, de trazer os atores para encontrar soluções, identificar os gargalos, planejar e além disso, né, como foi bem falado aqui por todos, o desenvolvimento dessa capacidade de trabalharmos juntos, de ação coletiva, né, com as diferenças que tem, né, com os conflitos, mas ser capaz de pensar a cidade e de buscar o melhor para essa cidade, de trabalhar juntos. Tem muitas experiências no âmbito municipal inspiradoras, como, por exemplo, os locais de co-work, né, assim, de que as pessoas vão para trabalhar juntas, trocar informações, ideias. Então, eu penso que quando tem uma Câmara e uma agência de desenvolvimento, é possível escutar, como a gente fez aqui e aprendeu tanto, né, com o Wagner e com o Eric, né, quais são os problemas, os gargalos, os sofrimentos de cada setor e ter soluções assim, integradas, mas ao mesmo tempo pensadas ali, né, no detalhe, conforme a necessidade de cada setor. E como o Edmar coloca aí também sobre a Revolução 4.0, eu penso que a gente pode cada vez mais encontrar formas também de se beneficiar, né? A tecnologia, a tecnociência está aí para nos ajudar a viver melhor, a estreitar os laços, né? As ligações, e atuar conjuntamente. Então, eu penso que uma cidade digital pode nos ajudar aí bastante com o poder público, criando acessos, possibilidades, infraestruturas coletivas, né, de acesso à banda larga para empreendimentos, para pessoas, para inclusão digital. Obrigada, Luciene, muito obrigada. Vamos passar para Wagner e depois para o Eric. Também vejo, assim, na perspectiva do que eu consigo averiguar, né, a médio e a longo prazo, a tecnologia, ela está aí disponível, né, e nós, enquanto empreendimento, enquanto agricultura familiar, vamos ter que, de uma forma ou de outra, estar adequando a realidade, né, do nosso país a partir da questão hoje digital, né? Então, e isso dialoga muito com a questão da sucessão rural, que é outro tema pouco discutido, né? A sucessão rural, né, um modelo que consegue acompanhar, né, a produção mais tecnológica, né, do jovem que está lá no campo, que ele precisa ter acesso e conhecimento e formação profissional, mas ele também tem que estar lá produzindo, né? Então tem que dialogar o tempo inteiro com esse novo formato de ser agricultor, mas também estar dentro desses momentos agora de acompanhar a questão da tecnologia. Você fala de terra, então, assim, eu não vejo isso ter retrocesso mais, né? A pandemia, ela chegou, e nesse ponto ela chegou para valer, e aí eu creio que daqui para frente o modo de relacionar, a questão do mercado, a questão da produção, nós vamos ter que o tempo inteiro estar reinventando, né? A lógica que o companheiro Jans coloca, né, da questão de várias empresas fechando, né, isso é um reflexo, né, que a gente eu penso que a gente ainda vai continuar vivenciando isso, né? Existe, né, esses dias vendo no jornal, e tem estudo apontando que a questão dos pequenos comércios vai ser difícil a sobrevivência, né, nesse momento pós-pandemia. Então, a falta do capital de giro, né, a falta de acesso menos burocrático, né, para o capital de giro, para funcionar a economia local, né? Então, eu imagino, e isso para nós da agricultura familiar ainda é muito mais complicado, né, de ter acesso, né, de conseguir recursos que consiga
ampliar os nossos estoques, né? Então, é um cenário meio que sem volta nesse período. Então, temos que o tempo inteiro reinventar, né? Ter uma equipe, né? Ter gestores, né? Ter políticas públicas que abracem também essas causas, né? De interação com a questão da tecnologia, com a questão econômica e com os pequenos empreendimentos formais e aqueles que são informais também, que é uma grande parte da nossa parcela econômica do nosso país e do nosso município, não é diferente, né? Então, é necessário ter essa sinergia o tempo inteiro, gestores com essa disponibilidade de dialogar. A cidade de Montes Claros é uma cidade privilegiada que tem vários outros setores da economia que conseguem fazer uma grande contribuição nesse debate, né? Eu ainda fico muito otimista nesse cenário, porque a gente tem uma rede grande de parceiros, uma rede grande de instituições que têm compromisso com a cidade também e com a região. Obrigada, Wagner. Eric? Wagner, nós tivemos um probleminha. Você podia começar, por favor? Sim, tudo bem. Não, Leninha, eu estava falando que todas as soluções que foram apontadas aí pelos meus novos colegas aí, eu acho que são, assim, fundamentais e são muito produtivas, né? Mas, na verdade, também tem algumas soluções que são até mais simples, né, de se fazer. Eu acredito que, igual há pouco tempo atrás, eu estava conversando com o Wagner aí, eu acho que a administração pública tinha que colocar os setores na mesa, né, para poder conversar, trocar essas experiências, né, porque muitas vezes aquele setor que precisa de um determinado produto, tem o outro ali que comercializa ele, né, e a gente, ou seja, corta muitas vezes vários intermediários aí, que nem muitas vezes fazem parte da economia local, né? Nós vimos também durante esse período aí principalmente de fechamento, de lockdown, que várias empresas pequenas de bairros, mercearias, foram fechadas sob a justificativa de descumprimento de algumas regras previstas no decreto. E grandes empresas que a gente via muitas vezes um determinado caos, eram simplesmente ignoradas. Então, eu acho também que houve omissão nesse sentido, de muitas vezes não ver a situação de um ponto de vista mais humano e solidário ali, aquelas empresas, pequenas empresas ali, aquelas pequenas mercearias, né, que muitas vezes não têm nem condições financeiras de muitas vezes cumprir todas as regras que são impostas ali pela cabeça de determinadas pessoas, né? E justamente eu acredito que há uma possibilidade muito grande da tecnologia, né, de ajudar a fomentar esse encontro direto entre setores, né? Eu tenho certeza que o desenvolvimento, principalmente agora nesse período que teve tecnológico, até mesmo dessas salas, igual a que a gente está utilizando agora, né, vai trazer um grande ganho para que essas partes possam estar conversando. Porém, tem que ter um fio condutor. Esse fio condutor, o fio condutor mais adequado seria a administração pública, né, que ela detém o conhecimento, ela detém as informações, ela detém os instrumentos que possam ser materializados ali para que possam desenvolver, né, ou seja, gerar novamente, recuperar a economia que foi perdida, né? Ok, obrigada. Olha só, a gente queria registrar e cumprimentar a presença do Gustavo Xavier, presidente do PT de Montes Claros. Nós temos também 3 pré-candidatos a vereador, que é o João Paulo, o Verci Gonçalves e o Paulão. Grande abraço. Se tiver mais um aqui, a gente anuncia e cumprimenta. Pessoal, nós vamos para a última rodada, que tem a ver com os encerramentos, mas eu não poderia deixar de comentar as falas, que foi bastante rica, né?
esse contexto, de fato, vai exigir muitas transformações e renovações, né? As mobilizações cidadãs por direitos sociais, então, os processos de auto-organização das comunidades, enfim, dos bairros, periferias e quebradas dessa cidade, um processo da gente se juntar nos territórios ou nos núcleos, enfim, é fundamental para a gente fazer também esse debate, entendendo o papel do gestor, essa coisa que a Miriam coloca, né, o motor, propulsor, o fio condutor, que lidere processos, mas não pode fazer sozinho. Então, esse processo de auto-organização, ele é fundamental, e a gente ancora isso na solidariedade que as pessoas normalmente têm, e essa participação social que é muito importante. Nós estamos falando, né, vocês falaram de várias possibilidades e propostas que também a gente já vem discutindo, que tem a ver com a história de novas formas de cooperação social e solidária, que a gente precisa recriar, refazer esse caminho. Nós estamos falando de agroecologia, de horta comunitária, de microfinanças, mercados, redes de intercâmbio, bens e serviços, moeda social, os equipamentos autogeridos, bens culturais e digitais comuns. E nós estamos falando também, que é importante, o Papa Francisco fala dos 3 T's, e a gente está falando também de uma nova economia de Francisco, né? Nenhuma família sem teto, nenhuma família sem trabalho e nenhuma família sem terra. Então, nós estamos num debate importante, articulado no mundo inteiro, que é essa nova economia que direciona, né, não só para resolver as necessidades da população, mas o desejo das pessoas de uma forma ética, de uma forma democrática e solidária. E o Papa tem feito esse chamado muito importante e eu gosto muito. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, dialoguei, inclusive, com um que escreveu, o Tizé, sobre as pequenas economias, sobre economias de quilômetro zero, nós estamos falando. Eu falei, né, Luciene? Quanto menos o alimento andar, quanto menos o produto andar, melhor para todo mundo, melhor para o meio ambiente, melhor para todos nós. Não só o alimento, como a Miriam disse, né? Quem sabe os fornecedores de matéria-prima do distrito industrial possam se instalar na cidade. Quem sabe a gente consiga fazer com que a gente tenha 100% de compra da alimentação escolar, o PNAE, né? Que a gente consiga absorver toda a produção. Quem sabe a gente consiga estimular as costureiras, né, dos bairros para costurar as roupas dos garis, do pessoal da Guarda Municipal. Quem sabe, nós estamos falando, né, de a gente consiga um bom programa de habitação municipal para gerar as economias, contratando a mão de obra local da construção civil, garantindo moradia para as pessoas, enfim, uma série de questões que a gente vem pensando, que são questões importantes, viáveis, para a gente poder mudar esse jeito da economia da cidade. Então, essas transformações, elas são oportunidades para todos nós. Eu sempre digo que crises são momentos de crescimento, de oportunidades, e a gente, de fato, encara isso tudo com a seriedade que o momento exige, com a responsabilidade que a gente tem, mas com a esperança que nos move de que a gente possa, com certeza, enfrentar essa crise juntos e juntas, no sentido de transformar a vida das pessoas e tentar, juntos com essas pessoas, resolver os problemas que elas trazem. Então, é por isso que a gente está falando que isso é uma oportunidade, fomentar um modelo econômico, né, centrado nas pessoas, na natureza, nos recursos, naquilo que cabe a gente a fazer, né, enquanto gestores municipais. E eu queria agradecer muito vocês que estão conosco até agora. Eu queria, então, passar para a última rodada de considerações finais, um debate que foi ótimo, necessário, muitos comentários, parabenizando todos vocês, os 4 convidados. Eu acho que o que o Érico falou é isso, a Luciene também, e a Miriam, né, como são pesquisadoras, já tiveram mais um debate necessário e estratégico, mas o Érico e o Wagner veio com essa intenção de trazer coisas mais pé no chão da realidade cotidiana nossa aqui de Montes Claros. Então, um grande abraço, Gustavo Xavier falou, ótima live, um monte de gente falou que o assunto e o conteúdo é um pontapé inicial para a gente construir, de fato, a cidade que queremos, a partir da construção desse debate, mas também de trazer com segurança, com seriedade, propostas que poderão, de fato, nos ajudar a sair dessa crise. Então, com a palavra, a Miriam. Novo, né? Com essa intenção de trazer coisas mais pé no chão, com seriedade, propostas que poderão, de fato, Tô aqui já. Eu queria agradecer, Leninha, e eu queria abordar rapidamente dois elementos que não foi possível a gente comentar muito aqui, mas eu não vou ser longa, não.
O primeiro é a questão da infraestrutura, né? Eu acho fundamental salientar que, para promover o desenvolvimento econômico, a gente precisa ter uma boa infraestrutura na cidade, né? Uma empresa, para se instalar num município, depende da qualidade da infraestrutura, ou seja, da existência de energia, de água, de internet, entre muitos outros fatores. Então, a estratégia de desenvolvimento precisa necessariamente considerar esse aspecto. Se eu não tenho energia, por exemplo, e quero atrair uma empresa de uso intensivo de energia, é óbvio que a estratégia não vai dar certo, né? Ou eu preciso garantir ter energia na cidade, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente sabe, por exemplo, que o abastecimento de água na cidade, aí em Montes Claros, tem um histórico de ser deficiente. A obra da adutora aí do Pacuí, feita pelo governo do estado, resolveu uma parte importante, mas é suficiente? Essa mesma análise precisa ser feita para outros aspectos da infraestrutura, quando eu estou pensando a minha estratégia geral de desenvolvimento. A segunda questão que eu queria tocar é a questão da chamada formação de mão de obra, né? E eu queria, especialmente aqui, é claro que a gente precisa ter um plano de qualificação profissional para os jovens, enfim, para os desempregados, e isso, de novo, as universidades podem ajudar bastante, né? Mas eu queria enfatizar a importância do sistema educacional de ensino fundamental e do ensino médio, né? A qualidade do ensino, portanto, da rede municipal de ensino, é muito importante para formar bem as crianças e os jovens para a vida, mas também para o mercado de trabalho. Então, a educação precisa levar em conta também esse elemento, como que ela está formando a mão de obra do futuro da cidade e do país, e que, portanto, ela tem um papel extremamente importante para isso. Não é só qualificação profissional depois, né? Como é que a gente melhora a nossa educação, aí o município, mas também cobrar isso do Estado, para, de fato, formar melhor, né? A gente ter gente melhor formado no nosso país, que a gente sabe que é um limite. Com isso, com esses dois aspectos que eu queria salientar, eu me despeço de vocês, agradeço de novo o convite, foi ótimo estar aqui com vocês, escutar bastante a respeito da realidade concreta e contribuir um pouquinho com uma visão mais geral sobre esse tema. Um grande abraço para você, Leninha, e para os meus companheiros de mesa virtual. Gratidão, Miriam, por compartilhar conosco tanta experiência. E a gente está em você na nossa pré-campanha e campanha, com certeza, mesmo à distância, virtualmente. Quem sabe, como diz o Eric, vindo a Montes Claros, né, Eric, e Wagner, Luciene, a gente consiga ter o prazer de te abraçar e agradecer afetuosamente tudo isso. Obrigada. Vamos passar para a Luciene. Bom, então, como consideração final aqui também, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de ter participado, né, aqui desse debate, junto com Miriam, com o Wagner e com o Eric, né, com quem eu aprendo muito, aí liderado sob a coordenação, né, da nossa candidata Leninha. Agradeço também a todo o público de casa, né, que pacientemente aí nos ouviu e colocando questões. E o que eu queria dizer aqui, como consideração final, é que eu tenho visto nos jornais, cada vez mais, né, nesse período da pandemia, os jornais locais, e que tem colocado, tem tido muitas reportagens interessantes de como que a população, por conta própria, está encontrando formas aí nos comércios locais, né, nos bairros, de uma ação coletiva comum, de compartilhar recursos. Então, quando a gente vê experiências assim, eu fico fascinada, e só fico pensando, nossa, se o poder público municipal potencializasse essas experiências, né, que maravilha. Então, Leninha, eu queria dizer que, assim, eu acho que você
tem essa capacidade, como, né, foi colocado aqui, de saber ouvir, e eu acho que é isso que nós precisamos, de uma liderança, né, que saiba ouvir, apontar caminhos, que tenha aí propostas de um outro modelo, diferente do neoliberal, como o proposto pela, né, a economia aí de Francisco e das Claras, né? Acho que a gente não pode esquecer aí a Clara, né, as várias Claras. Então, assim, de pensar um novo modelo mesmo de desenvolvimento mais inclusivo e que traz aí as pessoas juntas para pensar a cidade, né, de uma economia com alma, voltada aí para a satisfação das necessidades humanas em primeiro lugar. E eu vejo assim que nesse pós-pandemia, um dos efeitos benéficos que nós tivemos foi esse estreitamento dos laços no território, né, dos laços econômicos, e você bem conhece aí sobre essa questão dos circuitos curtos, né, de como que isso realmente é um elemento basilar para o desenvolvimento, né, fomenta a economia local. Acho que a gente precisa aí de uma grande valorização, temos produtos locais, regionais, maravilhosos, né, serviços, como que a gente pode fazer um marketing em cima, né, de toda uma riqueza que nós temos em todos os setores, né? Eu acho que no mais é só mesmo agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui fazendo esse debate. Obrigada. Bem lembrado, desculpa aí, meu microfone estava fechado aqui. A gente vai aprendendo também a mexer com essas coisas das plataformas, né? Mas bem lembrado, Lu, essa coisa da economia não só de Francisco, mas de Clara, das Claras, né? Nós estamos falando de esse olhar não é melhor, mas é um olhar diferenciado de nós mulheres, não só na economia doméstica, economia popular solidária, economia do mundo, né? E eu também tenho aprendido muito. Então, muito obrigada, Lu, de coração, por ter aceitado o nosso convite. E a gente espera contar com você nessa grande contribuição também que a gente tem pela frente de construção das nossas propostas, na nossa plataforma, inclusive. Obrigada, eu vou passar para a Wagner. Também quero agradecer imensamente essa oportunidade, né, de conseguir participar de um debate, né, de alto nível, pessoas que trazem uma bagagem, né, a nível, exemplo da companheira Miriam, né, uma bagagem de conhecimento do nosso país, né, das diversas diferenças que o nosso país tem. Também da professora Luciene, uma experiência enorme em desenvolvimento regional, da questão da economia da região, e também com o nosso companheiro Eric, né, pessoa que tem uma luta, que tem um trabalho, né, de base, né, com essa classe, né, tão sofrida que são os pequenos comerciantes, né, de uma maneira geral da nossa cidade, que move a economia, né, muito, né, ligada a esse setor aqui na nossa região, né, e outras, né, como esse setor consegue mover outras economias, né, desde o artista que toca na noite, né, desde da agenda cultural que dialoga com esse setor, né? Então, não pode ser esquecido, né, a importância que esse debate traz. Então, e aí eu fico assim com uma perspectiva muito boa, que a gente tem condições de fazer bons debates pela frente e contribuir com esse debate, né, e ajudar a construir políticas públicas com gestores que querem fazer isso. E eu vejo isso na companheira Helena, essa disponibilidade de ouvir, essa capacidade de ouvir, de interagir com os diversos setores da sociedade, né, e aí a principal coisa que me chama a atenção é assim, essa capacidade de ouvir, né, de ter uma equipe que consegue ouvir e depois conseguir dialogar, interagir com todos os setores da sociedade de Montes Clarenses, né, e região. Então, acho que essa é a nossa esperança, é uma perspectiva boa, e eu estou muito otimista, sabe, a gente trazer contribuições, né, de diversos setores com um debate desse. Montes Claros está passando de hora de ter um bom debate nesse sentido, né, tem os fóruns que estão acontecendo, mas a questão do desenvolvimento regional,
da questão econômica, da segurança alimentar, né, de todos os setores hoje envolvendo a discussão econômica do nosso município, isso é importante. E eu fico muito otimista. Quero agradecer imensamente a todos, né, e estamos aí para contribuir no que for necessário. Obrigada, Wagner, um agricultor, né, que vive na roça, mas também lidera um grande empreendimento da agricultura familiar na região, com muita força, com muita coragem, né? Olhando para Wagner e as análises dele, a gente pensa assim, é alguém que tem curso superior, tem muita, vamos dizer, muito tempo na pesquisa, né? Ele faz na prática e sempre as contribuições dele ajudam a gente a, de fato, enxergar de alguém que não só fala sobre cooperativismo, mas vive o cooperativismo. Um grande abraço para você, Wagner. Deus te proteja, tudo de bom. Agora é o Eric. Eu gostaria de agradecer a todos, viu? Me senti muito bem recebido e fiquei muito lisonjeado aí por estar participando aqui dessa mesa de debate, só com pessoas aí realmente, assim, ilustres e batalhadoras e que realmente, né, fazem parte aí dessas pessoas que tentam mudar, né, o país, que tentam mudar a situação que a gente está vivendo atualmente, né, e eu gostaria de deixar também, assim, uma mensagem que eu acredito que, ao menos, a grande maioria dos empresários do nosso setor vê a economia como uma forma de servir as pessoas, né? Quando a gente está lá, que você tem o seu restaurante, que você tem o seu bar, que você tem sua lanchonete, nossas atividades começam justamente em servir, né? Então, nós pensamos que a economia também tem que ser utilizada para o bem das pessoas, né? Infelizmente, não é o que nós estamos vendo hoje. Então, eu acredito que só mesmo com uma mudança mesmo, né, que a gente possa estar abalando essas estruturas que estão aí hoje, colocando novas pessoas, que eu acredito que a gente vai conseguir fazer com que a economia melhore, ou seja, avance, né, e que saia mais fortalecida desse período tenebroso que nós vivemos aí. E são iniciativas como a sua, Leninha, viu? Parabéns mesmo, que trazem, que dão oportunidade daqueles que não conseguem falar, poder estar falando, né? A gente sabe que, infelizmente, hoje a ditadura passou, mas não passou tanto assim, não. Existem várias outras formas aí de calar as pessoas. E a pandemia, nesse período, foi utilizada para isso também, tá bom? Mas eu agradeço a todos os colegas. Wagner, eu quero seu telefone, porque a gente tem que sentar e conversar. Viu? Eu vou pedir para o pessoal me passar aí, viu? E, mais uma vez, muito obrigado a Miriam, a Luciene, a Leninha, mais uma vez. Wagner, eu vou te encontrar aí esses dias. Então, só um até breve aí, viu? Obrigada, Eric. Eric, foi uma grata surpresa que a crise e os problemas decorrentes da crise propiciou esse nosso encontro, né, pessoal. Eu sabia da associação, mas eu nunca tinha entrado em contato. Às vezes é isso, os problemas e a busca de solução deles nos levam a encontrar pessoas interessantes. Então, eu queria agradecer muito, mas muito, vocês que receberam com grande, nós estamos falando assim, boa vontade de estar aqui nesta noite, mas eu queria agradecer as pessoas também que nos acompanharam nesta noite, nesse debate que iniciou. A gente está na plataforma lá, é muito fácil você participar para deixar suas propostas sobre a cidade, aquilo que a gente pode construir juntos. Então, é muito fácil o cadastro lá. Eu espero que vocês que nos acompanham também pelo Facebook possam entrar lá para deixar sua contribuição. Envie sua proposta para, né, Montes Claros no site www.programadegovernpt.com.br /Montes Claros /. Então, você pode... Eu sei que parece um tanto de gente fazendo propostas, discutindo o que a gente trouxe para o debate, mas você pode colocar a sua proposta lá. É lógico que nós vamos tratá-la com muito carinho, incorporar naquilo que é possível incorporar, porque a gente também não quer... A gente sabe que nós teremos problemas orçamentários de receita, por isso que a gente não quer ideias mirabolantes,
mas com o que a gente tiver, como potencializa isso. Então, muito obrigada a vocês que nos acompanharam mais uma vez. Eu espero você no próximo debate, aí no próximo fórum virtual, que a gente vai divulgar. E esse debate está salvo lá no Facebook. A gente vai compartilhar também, e você pode compartilhar nas suas páginas, ajudar as pessoas também que não puderam estar presentes a ouvir esse debate que foi potente, foi ótimo tecnicamente, politicamente e humanamente falando. Uma economia que humaniza, uma economia que traz as pessoas no centro da sua atenção, uma economia que a gente quer construir às várias mãos e uma economia que escute e que possa, de fato, fortalecer e resolver os problemas que as pessoas têm no seu dia a dia. Uma boa noite, um grande abraço e até a próxima. Boa noite.